Saudações, bem-vindos à nossa sequência de vídeos das previsões 2021. Nesse nosso evento virtual de previsões para o mundo inteiro, né, para específicas regiões do mundo e para o Brasil. Desta vez eu vou abordar vários países diferentes através da projeção astrocartográfica das linhas dos planetas em sua trajetória no mapa do ingresso do Sol em Áries, que é o mapa do ano novo astrológico, que é o mapa, que é uma espécie de retorno solar do ano. Eu já cheguei a mencioná-lo noutros vídeos anteriores a esse, noutras etapas de análise das previsões 2021, e agora a gente vai ver isso de uma maneira mais específica, tanto isso para o mundo, quanto isso para algumas regiões em específico. E ao final a gente vai ver as projeções, tanto astrocartográficas, quanto da combinação do mapa do ingresso do Sol em Áries sobre o mapa do Brasil. Antes, porém, de falar sobre o mapa astrocartográfico do ingresso do Sol em Áries, observem aqui o mapa com as linhas do eclipse de 14 de dezembro de 2020, sobrepostas sobre o mapa astrocartográfico com as demais linhas de movimento dos planetas. Essa etapa está sendo gravada no dia 15 de dezembro, um dia após a ocorrência do eclipse. Já temos um vídeo do eclipse publicado cerca de um mês antes da ocorrência do fenômeno, né, e está aqui no canal. Então, ele já está sendo explicado com vários pormenores ali antes, mas uma observação após o evento ocorrer é que, em primeiro lugar, algumas imagens na mídia falam bastante alto a respeito dos efeitos, né, como é que a gente pode demonstrar que os efeitos ocorrem. No dia da ocorrência do eclipse, ocorre também um terremoto de 6 graus na escala Richter no sul do Chile, justamente na região onde passa a sombra aqui do eclipse. Isso já é afirmado, já falei ali várias vezes sobre alguns efeitos sísmicos, né, da passagem da sombra, mas não só na região da sombra do eclipse, também em outros pontos do planeta, sobretudo em regiões onde determinadas linhas astrocartográficas costumam passar. Aqui, por exemplo, no Chile, no dia, a linha de Plutão estava passando exatamente na região, ela vai passando exatamente nessa região no dia do eclipse, e algumas dessas repercussões podem ocorrer novamente ao longo do ano todo, ao longo de pelo menos 6 meses, até o próximo eclipse solar. Como eu sempre venho repetindo, os eventos ocorrem sobretudo naquelas zonas onde há o elo mais fraco de corrente. No caso geológico, sismológico, o Chile é uma região que tem uma região vulcânica, uma região que tem propensão a lidar com esse tipo de fenômeno geológico mesmo, né? Por outro lado, as linhas de astrocartografia vão mostrar em partes específicas do mundo os pontos onde temos maiores favorecimentos, mesmo com percalços acontecendo junto, e pontos de maior situação crítica, né? Maior frequência de situações críticas. E faz todo sentido a gente pensar nas linhas astrocartográficas de fundo do céu ligadas a atividades sísmicas, né? Movimentos de placas tectônicas, porque até falando em astrologuês mais coloquial ou ainda em astrologuês comportamental, o fundo do céu, né, que é a casa 4, a entrada da casa 4, cúspide, ela representa, quando a gente fala mundanamente, os pontos ligados ao subsolo, né, aquilo que está abaixo da gente. Num apartamento é o andar de baixo, numa casa é o porão, em determinada região é o subsolo, ou locais ainda muito abaixo, né, do subsolo mais imediato, são camadas e mais camadas abaixo. No fundo do céu, ao contrário do meio do céu, que é aquilo que está lá sobre as nossas cabeças, é o sol a pino, né? O sol que está a pino, o fundo do céu é a meia-noite, ou ainda aquilo que está lá abaixo de nossos pés, vai desde o solo até o subsolo e todas as demais camadas. Então, quando há uma linha astrocartográfica que perpassa ali junto com um planeta
né, um planeta como Urano, Netuno, Plutão, né, que são bastante ligados a essas atividades, temos algumas dessas problemáticas envolvendo fatores naturais. Isso pode variar, em algumas localidades ocorre também com outras linhas, também com a linha do meio do céu, em algumas localidades, mas é mais frequente que ocorra com a de fundo do céu. Eu ainda observei que as linhas de Marte e de Saturno, que são os planetas considerados, olha aqui, entre aspas, maléficos, né? São maléficos dentro da terminologia antiga, medieval, tradicional. Assim, eles continuam sendo maléficos para os modernos, né? Mas digamos que são maléficos dentro de um contexto interpretativo. Então, quando Marte e Saturno estão nessas condições, nessas linhas, eles também podem estar associados a eventos grandes do ponto de vista natural, climático, geológico e similares, até também a eventos de conflito, a situações sociais tensas, tumultos, confrontações. O Marte principalmente está ligado a confrontações mais diretas. Já as linhas de Júpiter são linhas prósperas. As linhas de Júpiter, de Vênus, são muito prósperas. As linhas de Sol são linhas organizadoras, elas mantêm as coisas dentro dos eixos. Tem curioso, né, que o Sol é o eixo do sistema solar. Isso que eu estou falando em termos mundanos, em termos sociais, políticos, né, em termos mundiais até. Não exatamente em termos comportamentais, como uma astrocartografia voltada para o indivíduo. Não, isso aqui é mais para a coletividade mesmo. Digno de nota também, durante essa fase do eclipse, né, logo na primeira semana, os 2 dias que antecedem, os dias que sucedem o eclipse de 14 de dezembro, é que já na Europa, enfim, começam a realizar novos lockdowns sobre a Covid-19 em função da prevenção da doença, a despeito da chegada da vacina. Mas no dia do eclipse, em que esse eclipse ocorre a 23 graus de Sagitário, exatamente no grau em que se encontra atualmente a estrela Rasalhag, é a cabeça do Ofiuco, a cabeça do Serpentário, ou do Esculápio, Asclépio, são todos os mesmos personagens, né? O Ofiuco é a constelação em que é representado o deus da medicina Esculápio. E a cabeça, em geral em estudos de estrelas fixas, a estrela Alfa é normalmente uma estrela que resume bastante as características da constelação, né? Ela não tem todas as características, obviamente, tem outras estrelas com particularidades, mas a estrela Alfa ela costuma resumir grande parte da mitologia que contém a constelação, né? Que é o catasterismo, o nome disso. E passando em cima da Rasalhag, olha só como é que eu venho falando isso desde o vídeo do eclipse, já há um bom tempo atrás, já está publicado há um bom tempo atrás, que esse eclipse pressupõe uma aceleração nos projetos de cura, nas atividades que vão levar ao sanar o problema sanitário, de saúde, social e similares. Essa coisa está acontecendo justamente numa estrela que lida com medicina, que lida com curas alternativas, curas ortodoxas, curas com modelos cientificamente comprovados e aplicáveis. Isso tudo está acontecendo. E no dia do eclipse ocorrem as primeiras vacinações em massa. Justamente a vacinação em massa ocorre justamente ali. É só você procurar manchetes de jornais do dia 14. Você vai ver que já tem muita gente sendo vacinada nos Estados Unidos, na Inglaterra, em várias regiões diferentes. Justamente nos Estados Unidos, onde há uma pressão enorme, não só pelo número elevadíssimo de vítimas, como no Brasil, ou também uma resistência enorme por parte de alguns grupos sociais em função do uso da vacina, se ela vem de não sei onde, se ela deixa de vir de não sei aonde, enfim, exatamente como no Brasil, né? As mesmas condições, as mesmas resistências, os mesmos problemas e a politização do uso de uma coisa que poderia ser distribuída indistintamente. Não importa partido, não importa ideologia, o negócio é pensar no bem-estar do ser humano. E aí, às vezes, as pessoas entram se enroscam, né, numa trama rocambolesca. Mas é curioso ver como é que o eclipse, ocorrendo em cima de uma estrela como essa, demarca essa passagem. Tudo indica que há uma saída
dessa crise com base nessas descobertas e nessas flexibilizações, inclusive de pessoas que outrora eram mais resistentes, começam a reconsiderar suas convicções. Outras que são mais teimosas não vão reconsiderar de jeito nenhum, mas paciência, a gente vai levando o que a razão vai trazendo de lúcido, né? Aqui o mapa astrocartográfico, para a gente ter uma visão mais geral do mundo inteiro, projetado aqui com o ingresso do Sol em Áries em 20 de março de 2021. Ele está projetado aqui, ele não tem uma região específica, ele é projetado astrocartograficamente, então a gente não está falando de um ponto só. Nesse caso, vejam só que a linha de Marte ela está passando sobre justamente essa mesma região onde passou Plutão durante o eclipse, muito próximo ao litoral do Chile, especialmente do sul do Chile, cruza aqui o Peru, Colômbia, o oeste da Venezuela, pega muito ali Cuba, região do estado da Flórida nos Estados Unidos, né, Panamá, tudo isso aqui tá sob essa influência marcial. Tem um parã aqui de Marte com Mercúrio nas duas linhas, no Mercúrio ascendente sobre o Peru. Então temos aí discussões a respeito do uso de sistemas de comunicação, justamente nessas regiões, né? Podemos ter pane elétrica também ali. Já falei várias vezes sobre essa questão da pane elétrica. Parece que o que houve aí no Amapá, no Brasil, é um pré-sintoma, né? Uma antecipação de uma tendência que nós vamos ter em 2021, com várias regiões do globo sofrendo panes elétricas e outras encontrando soluções para esses problemas de maneiras até inusitadas. Então, uma região que ficar próxima desse parã aqui de Marte com Mercúrio, vou pegar Chile, Peru, deve pegar um pouquinho o oeste da Bolívia também, Colômbia e o oeste da Venezuela, Cuba, Flórida, né, Bahamas, aquela região ali, o Panamá, também a região de Nova York, já compreendendo ali Nova Jersey, Nova York, todos aqueles estados, aquelas cidades grandes por volta, e o estado de Ottawa, no Canadá, também, toda a costa leste do Canadá também fica afetado. Isso a gente já viu até com outros eclipses, né, com os eclipses de junho e de dezembro, né, isso, especialmente o de junho, ele atinge bem a costa do Canadá, mas isso aqui já é um indicador que essa tendência ela já vem de antes de junho, né? Já vem uma tendência aqui um pouco mais belicosa, um pouquinho mais tensa, com ações bastante diretas. Há uma compensação para essas linhas marciais, tanto a de fundo do céu quanto a do meio do céu, que vai acontecendo aqui, vai pegar grande parte da Ásia, com a Rússia, Mongólia, China, Bangkok, uma série de países ali da região da Indonésia, né? Vários países ali dessa região, Coreias, e então esses pontos aqui tocados pelas linhas de fundo do céu e de meio do céu de Marte, trocando de astrologuês para o português, são pontos de bastante ação, né? tanto são conflituosas, com confrontações muitas vezes, como de ação, de realização, de pioneirismo, de audácia, de sair na frente competitivamente diante dos demais. Então são localidades que, apesar dos conflitos, também têm chance de se destacar grandemente, especialmente ali. Já sabemos que temos uma troca de características no governo estadunidense, e isso também pode afetar a forma de condução dos negócios e da política norte-americana em função disso. De fato, com o ingresso de Saturno e Júpiter em Aquário, se distanciando já de Plutão, né? Plutão ainda passa por um bom tempo aqui no centro, aqui na região central dos Estados Unidos, cruza aqui também grande parte do México, e um pouquinho, a cidade do México fica entre a linha de Saturno e a linha de Plutão, né, que ainda passa por algumas intempéries, ou são causadas pela sequela da pandemia, ou
ocorrem questões ali econômicas mais severas com reformulações nos sistemas de gestão do país. E quando eu falo sistema de gestão, vai desde o padrão governamental até a gestão de empresas nacionais e internacionais dentro do território em questão. Nesse caso aqui, Júpiter ainda passa sobre Washington DC, né? Temos um parã de Marte com Júpiter. Imagina aí uma possível retomada da liderança norte-americana em assuntos que dizem respeito ao resto do mundo inteiro. Uma influência muito grande, uma abrangência grande, que é esperável, né, dos Estados Unidos, mas uma retomada de negociações, uma questão mais multilateral, mais multifacetada. Seria assim, independente de ser o Joe Biden ou o Donald Trump, né? Se fosse o Donald Trump, a gente imagina que outras instâncias de poder dentro dos Estados Unidos pudessem realizar esse tipo de coisa. Com o Joe Biden pode ser justamente a negociação com o próprio presidente a partir das iniciativas presidenciais. Mas isso é uma coisa que a gente vai vendo ao longo do tempo. De qualquer jeito, o que o Júpiter aqui implica é um processo de expansão, de crescimento, de alargamento de horizontes, de abertura de possibilidades por onde ele passa. E aqui passando nessas regiões aqui, Guatemala, tudo, ele tem uma chance desses países da América Central terem um desenvolvimento inesperado sob o ponto de vista econômico, social e alguma influência com a sua possibilidade de oferecer trânsito entre pessoas de diferentes nacionalidades, sistemas educacionais, há um crescimento desses países. Aqui na região da América do Sul toda, né, incluindo ali, vamos incluir obviamente o Brasil, tem gente que não inclui o Brasil quando fala de América do Sul, né? Quando eu falo de América do Sul, eu estou falando do Brasil junto, gente. O Brasil é um país da América do Sul, né? Só não falamos espanhol, mas falamos português, mas territorialmente estamos lá. Eu acho que às vezes a gente pode pensar, mas não é óbvio isso? Mas tem gente que quando fala separa, né? Então, estou juntando aqui. Aqui Netuno, passando de norte a sul, né? De sul a norte, aqui na linha ascendente de Netuno, passando sobre a América do Sul toda, né, especialmente em território argentino, boliviano, paraguaio, venezuelano, nas Guianas e em grande parte da região centro-oeste e norte do Brasil. Aqui no Brasil temos a passagem das linhas de Sol e de Vênus. Isso é uma passagem promissora. Nós vamos ver esses dois planetas também projetados dentro do mapa mesmo, do mapa comum do Brasil, né, do mapa de independência, os trânsitos sobre o mapa da independência. Mas de antemão a gente já pode pensar que o ingresso do Sol em Áries pressupõe aqui alguma harmonização. A gente, na atual conjuntura, com tanta polarização, a gente se sente fica até achando estranho, né? Que é meio impossível haver alguma harmonização diante de tudo isso. Mas é o que o mapa indica, né? São situações de crise, de vulnerabilização, com Netuno e com Quirón passando ali, especialmente na região do Rio de Janeiro, pegando um pouco ali da região centro-oeste ali com Brasília, mas essa passagem aí na região central do país, com o Sol e Vênus bem juntos, é bastante promissor do ponto de vista da produção agrícola, de produção de bens e demais recursos que possam provir de terra, provir de assuntos em que pessoas tomam iniciativas e conseguem distribuir e partilhar de uma maneira mais equitativa. E há realmente, segundo isso, uma proposta de conciliação, né? Vamos ver se isso aqui se repete dentro do mapa dos trânsitos sobre o Brasil. As linhas que passam pela África são parãs também pela África como um continente, né? Parãs de Mercúrio com Marte, com Lua, especialmente aqui na região mais central da África, há uma tendência mais belicosa, tão audaciosa quanto aquelas que eu já mencionei para a América Latina e para a região da costa leste dos Estados Unidos, região da Indonésia, China, Mongólia e leste da Rússia, também são regiões assim, com as mesmas características, mas aqui na África nós podemos ver, por exemplo, Angola se desenvolver bastante, claro, cada um dentro do seu próprio contexto, né? Não é um país que está saindo de uma situação tremendamente crítica
e de repente a gente dizer assim, olha, vão à Lua no meio disso aí, está fora de contexto. Então, dentro do contexto das dificuldades e das possibilidades, temos aí países mais audaciosos ou países mais belicosos, né? Países que entram em conflito ao longo do ano todo. Essas mesmas linhas, especialmente aqui é de Mercúrio, Mercúrio meio do céu, né? Mostra aqui um grande desenvolvimento intelectual em todas essas regiões. Tá? Isso, claro que dentro do próprio contexto de cada uma. Aqui, por exemplo, na região da República Tcheca, da Eslováquia, da Dinamarca, Suécia, região ali sul da Itália, bem pertinho da Ponta da Bota, né? Perto da Sicília, e também regiões ali próximas à Grécia, Bósnia, Croácia também. Tudo isso aqui está sendo mexido por essa linha de Mercúrio, que é extremamente favorável do ponto de vista intelectual, produção literária, comunicacional. Podem ocorrer bastantes encontros nessas regiões para essas trocas intelectuais de diferentes países. Algumas das regiões mais prósperas vão ser as regiões onde passa a linha de meio do céu do Júpiter, como por exemplo ali a França, Inglaterra, Espanha, especialmente o leste da Espanha, né? Portugal aqui já passa por um período de bastante retenção, reestruturação, organização, bastante trabalhoso, né? A linha de Saturno de meio do céu passa aqui, podemos ter alguns ajustes das situações de governo, sendo que temos um parã aqui de Marte com Saturno, sobretudo ao norte de Portugal e nessa região fronteiriça com a Espanha, né, ali na região da Galícia. Para Portugal, o bom é sair construindo coisas, né, sair fazendo coisas que já são reconhecidas, já são duráveis, estáveis, especialmente do Porto para baixo, né, na região muito fronteiriça, ela está um pouquinho conflituosa. São situações ali que precisa de precaução e de prevenção, como por exemplo aquelas anti-incêndio, né, Marte e Saturno sempre são complicadas essas linhas. Aqui outras regiões aqui bastante prósperas são aqui o leste da Índia, região do leste da Índia, ainda pega aqui o Cazaquistão. Eu falo do Cazaquistão, me lembro logo da piada lá do Borat, né? Mas o Cazaquistão do filme do Borat é fictício, não é um Cazaquistão de verdade. Mas o Júpiter passa aqui, na região do Cazaquistão. Na Rússia podemos ter um grande desenvolvimento nessas regiões não tão próximas da Europa, né, mas da Rússia, do Cazaquistão, da Eurásia, digamos assim, especialmente nessa parte aqui mais próxima da China, né? A China realmente está bombando aqui com algumas possibilidades de desenvolvimento, só que com essas tendências aqui mais belicosas, né? Algumas situações mais revoltosas aqui ocorrendo, sobretudo naquela região ali de Hong Kong. Hong Kong está com linhas excelentes, que é aquela linha de Sol e Vênus, que passa aqui bem no centrão do Brasil, né? Ela também está passando justamente ali na região de Hong Kong, pega ali um pouquinho as proximidades do sul do Japão, né? Pequim também, então são todas regiões bastante afetadas, sobretudo Pequim pela linha de Netuno, que são situações caóticas, enchentes ou situações que geram confusão. Às vezes é confusão no trânsito, né? Às vezes são situações de calamidade que ainda se prolongam do ano anterior. No Japão, que vai ter as Olimpíadas, temos a linha de Quiron, né? Como eu disse, antes normalmente eu descartava a linha de Quiron, mas aqui eu estou considerando por causa da coincidência que ele está tendo ali com regiões afetadas pela pandemia. E o Quiron aqui passando praticamente em cima de Tóquio, né? Pega grande parte aqui do Japão, sabendo que as Olimpíadas ocorrem em Tóquio. Isso não significa que o Japão será acometido de um surto extraordinário de coronavírus, mas significa que as atenções das áreas de saúde vão todas se concentrar ali, por motivos que hoje nos parecem óbvios, né? E então aqui temos talvez até descobertas
em função disso. Quirón não é só dor e sofrimento, ele também, em função dos esforços de criar alternativas para sair das situações críticas, se cria por improviso coisas muito boas, né, que acabam depois sendo sistematizadas. Não falei ali também que a linha de Sol e Vênus passa por sobre a Austrália de uma maneira bastante contundente, né? Grande parte da Austrália, especialmente a região mais para oeste da Austrália, sofre essa influência. Mercúrio, ele tem uma linha de Mercúrio descendente perto ali de uma grande cidade que é Perth, no oeste australiano, sudoeste australiano, e aqui próxima de Sydney, Brisbane, Melbourne e Hobart, tem uma linha de Urano fazendo um param com uma linha de Plutão. Essas regiões aqui, porque se fosse na Indonésia era uma certeza de ter tsunami, né? Mas aqui essa região ela fica um pouquinho afetada também, pode ser por abalos sísmicos ocorrendo em outras regiões, pode ser por alguma questão climática, alguma questão ecológica envolvendo o mar, né? Temos ali também uma linha de Netuno passando nessa, mais ou menos próximo, né? Nessas mesmas regiões. Para a Argentina, o ingresso do Sol em Áries traz o Júpiter alargando os seus horizontes e as suas situações de mais tradicionalismo, maiores restrições. Não que tradicionalismo seja restritivo, a tradição pode ser até uma alavanca, né? Um impulsionador. Mas no caso são alargamentos de horizontes, né? São as questões do novo diante daquilo que é antigo. Quase como um efeito da própria conjunção de Júpiter e de Saturno no céu propriamente dito, mas na projeção do trânsito de Júpiter sobre o mapa da Argentina, esse aqui que é um consenso, inclusive adotado por astrólogos argentinos de muita credibilidade, o Júpiter está passando aqui em cima do Saturno, e em geral são também processos reorganizadores, como está acontecendo na quinta casa, dentro de áreas esportivas, nos assuntos de infância, adolescência, né, tudo aquilo que se refere à vida infanto-juvenil no país, a criação, formulação, fortalecimento e projeção de marcas, de estilos, de padrões que são criados em território argentino. Como a casa 5 é a casa das artes, é difícil a gente não pensar que há um crescimento muito grande de produções artísticas de toda a ordem, né? Desde shows de música, cinema, teatro, pintura, desenho, enfim, tudo que você puder imaginar de entretenimento a gente pode ver crescendo aqui como marca, como uma coisa que se impõe no mercado diante das produções argentinas. Sabendo que um pouquinho antes do eclipse ocorrer, os argentinos aprovaram, fizeram a legalização do aborto no país. É o primeiro país, ou está entre os primeiros países a legalizar o aborto na América Latina. E para muitos foi considerado uma vitória. Isso é um processo de alargamento aqui de horizontes, né? Não é isento de confrontações, mas está aqui representado por esse aspecto que já está em vias de ocorrer, parece que já estavam até antecipando essa tendência. A situação econômica na Argentina realmente parece que vai se modificar para melhor, né? Bastante. O Júpiter, nesse mapa aqui, faz um bom aspecto com Netuno da casa 2 do país. Então temos uma chance de crescimento acima do esperado, né? Se há uma projeção X, a gente pode ter X mais alguma coisa. Então, temos aqui uma diversificação dos seus pactos, dos acordos bilaterais ou multilaterais, né, com outros países. Tudo indica que ao longo de 2021 a Argentina termina o ano melhor do que entrou. E os Estados Unidos, que passaram pelo eclipse que ocorreu em 23 graus de Sagitário, e esse eclipse ocorreu aqui, ó, nesse desenho, está bem em oposição ao Marte da independência dos Estados Unidos. Essa condição ela é perigosa, né? Então a gente pode ter em situações de
conflito interno, né, de situações em que as pessoas entram em confrontação, que mostram suas armas com mais ferocidade dentro do próprio território nacional. Temos aí tendências, temos desafios aí ao novo presidente bastante grande dentro do ponto de vista das provocações internacionais, do quanto ele deve avançar ou recuar, que são questões estratégicas dos Estados Unidos, né? É bem possível que haja muita pressão para ele interferir, como é costume na política norte-americana, mas interferir em outros países, nas situações de outros países, mas vamos ver o que ele vai fazer. Aqui a tendência é redirecionar, o eclipse vai redirecionar essa tendência que já é muito belicosa, que já é muito interferente dos Estados Unidos. Uma coisa que é realmente muito animadora dentro dessa comparação do ingresso do Sol em Áries em 2021 e o mapa da independência norte-americana, é que o regente aqui, o meio do céu, que é o supremo mandatário, que é o partido que está no governo, quem é que controla a coisa, é o governante principal, está na casa 10, e na casa 11 é Congresso, né? No sistema democrático é Congresso, Câmara dos Deputados, né? e Senado. Então, na casa 10 está o partido que está no governo, seus assessores, está o presidente, o primeiro-ministro, o rei, enfim, tá, a autoridade máxima está ali, mas tem as contrapartidas na casa 11. E no caso da casa 10, aqui nos Estados Unidos, quem rege, segundo esse mapa, né, que é fornecido pelos americanos, o planeta Vênus é o regente da 10ª casa. Aí, nesse mapa do ingresso, Mercúrio está muito favorável aqui, então é um presidente muito digno de diálogo, né? Muito fácil de dialogar com ele. Ele não é uma pessoa, uma ameba, né, manipulável, muito difícil, é uma raposa, é um escorpiano, né? Você não vai dominar um escorpiano assim, né? Mas é alguém que está disposto ao diálogo, isso já vai fazer total diferença, alguém que está disposto a dialogar, né? Essa condição aqui de Mercúrio em trígono com Vênus, com Júpiter, o diálogo muito aberto internacionalmente. Então a gente pode ver pelo menos esse ponto aqui com grande otimismo dentro da relação da política norte-americana. A Lua é que está fazendo uma conjunção aqui com Marte, teve aqui o eclipse, né, no período anterior. Então, um período aqui no final de 2020. Isso aqui é um pouco preocupante por causa das situações belicosas ocorrendo mundo afora, né, que possam exigir a presença norte-americana ou possam exigir uma ponderação muito grande dentro dos governantes dos Estados Unidos, sobretudo Marte aqui que rege a casa 11, casa 12, rege também a casa 5, na casa 4 dos Estados Unidos. Temos que ter, é preciso haver ali entre congressistas, os grandes movimentos de massa em torno da ação norte-americana no mundo, é preciso haver realmente um grande diálogo aqui, até plebiscito deve ter, né, nessas condições, porque estão os maiores belicosos aqui, os maiores brigões estão justamente dentro do campo do Congresso, do Senado e de outras instâncias políticas que não são exatamente a do Supremo Mandatário. Então é isso, agora se prepara porque eu vou falar agora de Brasil. Respira fundo, né, desacelera, presta atenção e vamos que vamos.